Vamos lá, pessoal, continuando então. Poder de polícia, parte 2. Questão 16. A auto-executoriedade é um atributo do poder de polícia, sim ou não? Regra, sim. E consiste em dizer que a administração pública pode promover a sua execução por si mesma, sem a necessidade de remetê-la previamente ao Poder Judiciário. Correto? Essa é a definição da auto-executoriedade. Questão número 17. Em decorrência do poder de polícia, a administração pode condicionar ou restringir direitos de terceiros em prol do interesse da coletividade. Certo ou errado? Certo. Exemplo, vou restringir um direito, eu vou interditar um estabelecimento comercial. Eu não estou restringindo o direito de terceiro? Sim, em prol do interesse da coletividade. Qual o interesse da coletividade? Aquele estabelecimento comercial estava vendendo produtos, gêneros alimentícios, quase não sai, vencidos, por exemplo. Vai trazer dano à coletividade? Sim. Então, eu interdito. Perfeita a questão aí. Questão 18. Considere que durante a fiscalização realizada pelo auditor fiscal do trabalho, tenha sido constatada a inexistência prévia de aprovação das instalações. Então, não teve o quê? A aprovação prévia das instalações de determinada empresa pelo órgão competente. Diante disso, o auditor lavrou uma auto de infração e aplicou uma multa à empresa. Então, ele está atribuindo essa situação, tem que estar sendo atribuída ao quê? Ao exercício do poder de polícia administrativa, ok? Então, nessa situação, resta caracterizado o poder de polícia, sim ou não? Sim. Da administração pública, o qual pode também ter o seu exercício delegado à pessoa jurídica de direito privado, uma OVA. Eu não posso delegar o quê? O exercício de poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado, somente pessoas jurídicas de direito público, perfeito? Então, minha questão aí, 18, está incorreta. 19. A competência para o exercício do poder de polícia é do ente federativo competente para regular a matéria. Como determinadas competências constitucionais são concorrentes. O que é concorrentes? Que pode ser feito por mais de um ente federado. Pode ser feito com a União com o Estado com o município. Então, concorrente significa isso. O exercício concorrente do poder de polícia por diferentes entes federativos melhor observará o princípio da eficiência se a gestão for associada na esteira do moderno federativo de cooperação. No moderno federalismo, o que é o moderno federalismo? Por cooperação, ou seja, um Estado cooperando com o município que coopera com a União. Então, nesse modelo, nós temos maior eficiência. Então, para o caso de atuação do poder de polícia, quem estiver mais próximo vai utilizar pelo princípio da eficiência o exercício do poder de polícia. É isso que a questão está falando. Perfeito, então a questão está correta, beleza? Questão número 20. O exercício do poder de polícia quando restringe direitos individuais, retira sua validade, além da supremacia do interesse público da lei que autoriza. Nada obstante, isso aqui nem existe no português. O pessoal adora inventar termos, então não obstante. Nada obstante não é uma conjunção aí, mas beleza. Não obstante, por força da presunção da legalidade dos atos administrativos, um ato praticado no exercício do poder de polícia não perderá sua legitimidade se a lei que lhe confere suporte for considerada inconstitucional em controle concentrado exercido pelo STF. O que ele está me dizendo aqui? Eu atuei, certo? Fiz uma atuação com base numa lei. Eu atuei com o exercício do poder de polícia administrativo. Então, vamos supor, eu tinha uma lei. Esta lei, exemplo, uma lei aqui do Distrito Federal, tinha uma lei, não sei, eu não sei que pé
que ocorreu lá, que pé anda isso. Mas tinha uma lei no Distrito Federal que essa lei estava aplicando, tinha uma previsão da aplicação de uma penalidade, uma multa de R$ 2.000 para aqueles, como que chama lá? Transporte pirata, lembram? Então o pessoal passa nos pontos de ônibus, Sobradinho, não sei o que, o pessoal entra nessas vans, nesses carros, e aí tinha uma previsão de uma multa distrital lá de R$ 2.000 e apreensão do veículo, ok? O que aconteceu? Aí vai você lá, o agente de trânsito percebe que está ocorrendo essa situação, para na frente, para o carro e vai o quê? Lavra um auto de infração de R$ 2.000 e apreende aquele carro. Essa é a situação normal. O que aconteceu? Competência para legislar trânsito é de quem? Da União. O Estado pode fazer isso? Não. Distrito Federal? Não. O que aconteceu? Ação direta de inconstitucionalidade, dizendo assim, olha, isso daqui é inconstitucional, ou seja, está contrário à lei, perfeito? Vamos dizer agora que essa lei, nos parece que foi julgado como inconstitucional mesmo. Vamos dizer, esta lei recebeu o quê? Esta carimbo de inconstitucionalidade. Agora, não tenho mais a constitucionalidade daquela lei, ou seja, ela está contrária à Constituição. Se ela está contrária à Constituição, agora eu tenho algo que se falar, eu parar lá na frente, pedir para parar o carro, apreender o veículo e lavrar auto de infração? Resposta, não tem mais sentido, porque eu não tenho mais o que? Respaldo legal. É isso que a questão está falando. Veja, um ato praticado no exercício de poder de polícia não perderá a sua legitimidade se a lei for declarada inconstitucional? Perderá. Então, minha questão está errada aí, porque ele diz ao contrário do que nós estávamos falando agora. Questão número 21. O poder de polícia prerrogativo da administração permite, independentemente de decisão judicial, ok, o condicionamento de restrição do uso e do gozo de bens, atividades e direitos individuais. Perfeito? Perfeito. É exercido pela polícia civil. Está errado. Poder de polícia não é exercido pela polícia civil. Mas vamos continuar, porque ele pode trazer alguma área, por exemplo, a Polícia Federal é uma polícia judiciária, certo? Mas ela atua como poder de polícia quando ela está, o quê? Emitindo um porte, um passaporte, um porte de arma, passaporte. Quando ela está fazendo essas funções, ela está usando do poder de polícia administrativo. Então, quando você vê uma questão dessa, continue até o fim para que você não erre a questão por descuido, tá? Então, no âmbito do Estado, Justiça Federal e pela Polícia Federal na tutela dos interesses da União. Não. Então, ele está falando sobre nesta situação, ela não está agindo como poder de polícia, tá? Então, o que eu estou dizendo? Que quando ela tiver uma questão, a questão for falar que a Polícia Civil ou a Polícia Federal, em um determinado caso, pode utilizar-se do exercício do poder de polícia administrativa, a exemplo, emissão de porte de arma, resposta, sim. Mas aqui ele está falando que o poder de polícia é utilizado é realizado pela Polícia Civil ou, como na União, no caso, é a Polícia Federal. Então, ele está dizendo assim que uma coisa o poder de polícia ele é realizado por esses órgãos, quando na realidade ele é uma exceção, perfeito? Então, está errado. Não é a regra. 22. Um dos meios de atuação do poder de polícia de que se utiliza o Estado é a edição de atos normativos, mediante os quais se cria limitações administrativas ao exercício dos direitos das atividades individuais. Certo ou errado? Certo. Eu vou ter um ato normativo que vai restringir, vai condicionar a utilização de um direito individual. Eu estou atuando como poder de polícia? Sim, estou atuando como poder de polícia administrativo. Veja o que eu escrevo, que eu trago aqui a mais para vocês. Então, considerando o poder de polícia em sentido amplo, lembra lá quem fala isso? Lá, Maria Silva Zanella de Pietro, de modo que abrange as atividades legislativa,
e do executivo por meio de que se utiliza o Estado por meio dos exercícios são. Então, no sentido amplo, o legislativo, quando ele está construindo lá, ele está legislando uma lei administrativa, quando ele está trazendo condições para restringir, quase caiu aquele negócio, restrições para condicionar determinados usos de bens e direitos de particulares, ele está utilizando aí o poder de polícia, certo? Ainda que seja no sentido amplo, pela Maria Silvia Zanella de Pietro, perfeito? Alguns autores, eles não reconhecem isso. Então, mas aqui acontece. Atos normativos em geral, a saber, pela lei, criam-se as limitações administrativas ao exercício de direitos e das atividades individuais, estabelecendo normas gerais e abstratas dirigidas indistintamente a pessoas que estejam em idêntica situação, disciplinando a aplicação da lei aos casos concretos. Pode o executivo baixar decretos, resoluções, portarias e instruções. Então, sentido amplo, Maria Silvia Zanella de Pietro traz isso. Mas aqui, hora que está falando aqui, quando eu estou falando aqui, atos normativos, eu estou falando que o executivo, eu nem estou entrando nessa polêmica de que se o Estado, se o Poder Legislativo pode estar na sua função típica, que é legislar, atuando como poder de polícia, certo? Maria Silvia Zanella de Pietro diz que sim. Mas nesse caso, estou falando assim, ó, olha, eles são de atos normativos, eu tenho atuação aí, nesse caso, do poder de polícia? Tenho, porque eu estou normatizando. Olha, eu estou disciplinando a aplicação das leis, do caso concreto. Então, por meio de decreto, resolução, portaria, instruções, então eu posso sim estar me utilizando do poder de polícia aí para atos normativos. Então, continua aqui ainda, a Maria Silvia Zanella de Pietro, os atos administrativos e operações materiais, aplicação da lei, o caso concreto, compreendendo medidas preventivas, fiscalização, vistoria, etc. Então, resposta, atos normativos, eu posso sim estar me utilizando, exercendo o poder de polícia administrativa, porque o poder está condicionando, restringindo direitos também, perfeito? Então é isso. Questão 23, o poder de polícia tem por base conceitual a atividade da administração pública que, olha, limita ou disciplina direito, limitando, disciplinando direito de interesses ou liberdade, regula a prática desse ato ou abstenção de fato em razão do interesse público. Isso aqui praticamente é o quê? É a definição do conceito legal previsto lá no Código Tributário Nacional, no artigo 78, que eu trago para vocês aqui novamente. Considera-se poder de polícia administrativa da administração, considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão da coletividade ou do interesse público aí. Então, correta a questão aí. 24. Uma forma de manifestação do poder de polícia ocorre quando a administração pública baixa ato normativo. A gente acabou de ver isso aí, certo ou errado? Certo. Disciplinando o uso de fogos de artifício, certo? Quando ela coloca lá, olha, um ato normativo dizendo que, olha, não pode ser vendido fogos de artifício para pessoas menores de 18 anos. Então, ele está atuando com o poder, a manifestação, está ocorrendo o poder, a manifestação do poder de polícia nesse ato normativo? Está. Então, correta também a questão aí. Questão 25, determinação da administração para a colocação de equipamentos contra incêndios nos prédios. Reflete atividade negativa do poder de polícia, já que impõe uma obrigação de fazer. Certo ou errado, pessoal? Vai contar até 3 segundos. 1, 2, 3. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. E aí, a resposta está errada. Por que que está errada? Me diz aí, você. Tô tentando te ouvir. Ah, exatamente isso. Olha o que está errado aqui, ó. É uma atividade negativa ou uma atividade positiva? O que é negativo? O que é positivo? Negativo é que a administração não faz, fica parada. Então, não.
Determinação da administração para a colocação de equipamentos contra incêndio no prédio reflete uma atividade positiva do poder de polícia, já que impõe uma obrigação de fazer. Então, alguém vai ter que fazer alguma coisa, então vai ter o quê? Então, uma atividade positiva, alguém vai ter que fazer. Se você não precisa fazer, é uma atividade negativa. Então, essa é a distinção. Por isso que está errado aqui, que é uma atividade positiva e não negativa do poder de polícia, porque ele está impondo uma obrigação para o particular fazer, perfeito? Questão 26. A doutrina divide o atributo da autoexecutoriedade, divide ou não divide? Sim. Do poder de polícia em exigibilidade e executoriedade, perfeito? Perfeito. Sendo que a exigibilidade, a administração utiliza meios diretos de coação, como, por exemplo, a impossibilidade de licenciamento do veículo enquanto as multas de trânsito não forem pagas. O que ele está me dizendo aqui, então? Ele está falando aqui que a exigibilidade vai trazer esta situação. Olha só aqui que eu estou pisando num negócio aqui, peraí. Tá pisando num tapete, tá quase me derrubando aqui. Ó, vamos trazer um conceito, depois a gente volta para a questão, tá? Novamente, exigibilidade é o que? A faculdade, estou exigindo, de aplicar meios de coação indiretos, como multas de trânsito, meio de coação indireto, ok? Agora, executoriedade sem apelar para o judiciário. Então, exigibilidade, meios indiretos, executoriedade, meios diretos de coação. Então, voltando, aqui embaixo que está a definição, se está certo ou não. Na exigibilidade, a administração utiliza de meios diretos. Na exigibilidade, a administração usa de meios o quê? Indiretos. Exigibilidade, meios indiretos. Por exemplo, a impossibilidade de licenciamento de veículos enquanto multa de trânsito não forem pagas. Então, o que está errado aí, meios indiretos, ok? Essa questão aqui é uma questão boa para cair numa prova, para derrubar muito candidato aí, bom, certo? Então, eu vou colocar também uma questãozinha aqui, um asterisco aí para você não esquecer dessa questão aí, quando estiver próximo da tua prova, você está relembrando ela aí para você acertá-la, certo? Questão 27. Esse aqui é o mesmo, né? É o mesmo. 27. O STF entende ser constitucional a atribuição pelo município do exercício do poder de polícia de trânsito a guardas municipais, inclusive no que se refere à imposição de sanções administrativas legalmente previstas, certo? Certo. O STF prevê isso mesmo, ok? Que as guardas municipais podem exercer aí o poder, o exercício do poder de polícia de trânsito, tá ok? Nem tem a ver muito com nossa matéria, mas tudo bem. O rodízio de automóveis estabelecido pela administração pública configura no exercício de poder de polícia, sim ou não? Imagina, ele está regulando algo que é teu, está te restringindo a utilização do teu bem. Ele está falando assim, ó, nas terças-feiras, nas quartas-feiras, a placa com final 3, final 5, final 8, não podem utilizar as vias públicas, porque há um congestionamento muito grande. Então, aí ele está fazendo o quê? Uma regulação? Sim. Então, está trazendo o quê? Um rodízio, então está exercendo o quê? O poder de polícia? Está. Perfeito? Mas olha só. Correto. Não tem erro, não. A coercibilidade, certo? Ou seja, estou trazendo algo que é coerção, uma obrigação, forçando algo, usando violência se necessário, é uma característica do poder de polícia. Sim ou não? Sim. Evidencia-se no fato de que a administração não depender da intervenção de outro poder para torná-lo efetivo. Essa é a coerção ou é a autoexecutoriedade? É a autoexecutoriedade. Então, a resposta está errada aí. Perfeito? Questão 30. Os atributos do poder de polícia
da administração pública inclui discricionariedade, observados, por exemplo, na concessão de licença para dirigir veículos. O que ele está me dizendo aqui? Está me dizendo assim que nós temos o atributo da discricionariedade no poder de polícia? Nós temos. Quando nós temos? Quando eu tenho a faculdade de aplicar ou não aplicar uma penalidade? Resposta, não. Nesse caso, eu tenho que um ato vinculado, eu devo aplicar aquela penalidade. Mas a discricionariedade na atuação do poder, do exercício do poder de polícia, ocorre quando? Entre eu fiscalizar hoje ou fiscalizar amanhã um estabelecimento comercial, fiscalizar hoje de manhã ou hoje à tarde esse estabelecimento comercial, por exemplo. Então eu tenho esse grau de discricionariedade. O grau de discricionariedade também eu tenho de... Então, pronto, não vou nem trazer mais exemplo para não confundir você. Então, eu tenho a discricionariedade. Mas nesse caso, ele está falando o quê? Numa licença para dirigir. A concessão de licença para dirigir é o quê? Licença, ele é discricionário ou vinculado? Imagina você então, se você não lembra, pensa, licença para dirigir. Sempre pensa em licença, quando o examinador colocar na tua prova lá, licença, lembre, carteira de motorista. Sempre lembre isso, CNH, para você não errar. Então agora você vai lembrar o seguinte, quando você vai receber sua CNH, você passa nos testes de volante, passa lá nos testes psicotécnicos, você passa lá nas provas, e nos exames médicos, passou em tudo. Aí você chega lá no Detran agora, vai verificar o porquê que você não recebeu ainda a sua carteira de motorista. Aí o pessoal olha assim, não, nós não vamos te dar. Por quê? Ah, porque nós não temos interesse que você dirija, porque tem muitos carros nas vias públicas agora. Opa, parou. O que acontece? Ele pode fazer isso ou é um ato vinculado? Você atendeu aos requisitos previstos na lei, como por ser um ato vinculado, a administração deve te dar. Perfeito? Então veja comigo aqui agora. Atributos do poder de polícia da administração pública inclui discricionariedade? Sim ou não? Sim. Agora, observada, por exemplo, na concessão de licença para dirigir. Licença para dirigir tem a discricionariedade ou ele é um ato vinculado? É um ato vinculado, então por isso nossa questão está incorreta, beleza? O que nós tínhamos para essa aula era isso. Um grande abraço e fiquem com Deus aí.